Glória ao nosso Deus, né, irmãos? Uma oportunidade muito rica que nós carregamos pelo fato de sermos cristãos, é ter acesso direto ao nosso Deus, é poder orar, é poder clamar, poder estender nossas mãos, sabendo que não há poder em nós, partindo de nós, mas aquele pela qual nós oramos, aquele que está aqui nesse lugar, o nosso Deus, esse sim tem todo o poder, esse sim ouve nosso clamor, ouve nossas orações, e é por isso que nessas quartas-feiras, hoje a terceira quarta-feira, que nós estamos nessa série, oração que Deus ouve, e eu tenho insistido em sempre que apresento essa série, o início da pregação, falar que meu objetivo aqui não é ensinar uma fórmula, não é? Dizer, olha, Deus vai ouvir se você fizer a oração desse jeito. Não, meu objetivo não é esse. Porque você já entendeu, nós já temos praticado isso aqui. Nós oramos. Faz parte do povo de Deus orar. Faz parte daqueles que seguem Jesus Cristo, porque o próprio Jesus orou. O próprio Jesus ensinou a orar e o próprio Jesus disse que haveríamos, que teríamos que orar, que deveria ser uma prática nossa. Então, a intenção dessa série é em cima de orações, pela qual Deus ouviu, tirar algumas lições, e que muitas vezes pode ter tudo a ver com a gente, com o momento em que estamos passando, com o tipo de oração que de repente estamos fazendo, com a oração de exemplos que nós temos na palavra de Deus. Então já vai abrindo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, nós temos mais uma oração que Deus ouve. E com a sua Bíblia aberta, nesse texto, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
mais uma oração, mais uma situação verotestamentária em que há uma necessidade de clamor, em que alguém se levanta, ora e aqui chora e se derrama aos pés do Senhor. Não é a primeira vez que o rei Ezequias faz uma oração a Deus. Inclusive, o capítulo anterior, depois você faz esse exercício em casa, no capítulo 19, ele faz uma oração pedindo um socorro de Deus. Porque o rei da Assíria havia zombado do Deus do rei Ezequias. E assim o rei da Assíria prometeu que iria destruir tudo, confrontá-lo, e que Deus não protegeria, o nosso Deus não protegeria Ezequias e o seu povo. E ele orou, Ezequias orou. O profeta foi usado também pelo Senhor ali, e Deus atendeu, Deus ouviu sua oração. Ezequias já tinha esse relacionamento com o nosso Deus, de clamar, de se dobrar diante de Deus, e de ouvir, e de receber a resposta de Deus. Ezequias já havia experimentado que Deus ouve nossas orações. E com certeza, meu irmão, minha irmã, você também já viveu experiências assim, de entender que Deus te ouviu, que Deus de algum modo estava lá, do outro lado, com você, ouvindo o seu clamor. Mas pastor, eu estou aqui hoje justamente porque eu quero viver essa experiência. Então talvez, ainda que você esteja experimentando ou buscando experimentar essa relação com Deus, a partir de hoje, saiba de uma coisa: você está dentro ou participando de uma igreja pela internet, que é repleta de pessoas cujas orações foram ouvidas e atendidas por Deus. Nós somos esse povo. Não é porque nós somos melhores, não é porque a nossa denominação tem isso, não, é porque a palavra de Deus já me garantiu. Uma vez orando, uma vez clamando, entregando as minhas petições ao Senhor, Ele reclina os seus ouvidos. E aqui, em 2 Reis, temos mais esse exemplo de uma oração. Eu sei, irmãos, que falar de uma oração sobre uma cura milagrosa, oração esta que foi atendida, é um tanto delicado numa igreja, porque nem sempre a resposta de Deus foi como esta, para as nossas orações. Nem sempre a resposta de Deus foi uma cura imediata, um milagre aconteceu. Às vezes nós oramos e Deus, toda a sabedoria, no conhecimento dEle, Ele toma para si as pessoas que a gente de repente já orou um dia. E a gente não entende. E eu também não tenho a resposta para você. E talvez você só tenha essa resposta quando você estiver junto de Deus também, com essa pessoa que já está lá. E talvez você nem precise ter essa resposta, não é? Como ouvimos aqui nesse final de semana, já será tão bom estar diante de Deus, estar na presença de Deus, porque nós iríamos querer ter tantas respostas e fazer tantas perguntas, uma vez que na presença de Deus a gente já vai ter o melhor de tudo que essa vida pode nos oferecer, melhor que tudo. Mas irmãos, aqui nós temos então algumas lições nessa oração de Ezequias. O primeiro versículo já aponta a situação. Eu falei que no capítulo anterior Ezequias havia orado e Deus respondeu. Mas agora Ezequias está doente. A doença dele é mortal. A doença dele não tem cura ao seu tempo aqui e não tinha esperança. A Bíblia apresenta então que o profeta Isaías vai até ele e não dá uma palavra de esperança. O profeta Isaías dá um direcionamento. O profeta Isaías manda organizar, arrumar a casa, porque realmente Ezequias haveria de partir. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta tem uma responsabilidade aqui. O profeta tem a responsabilidade de anunciar e de pelo menos dar para Ezequias a oportunidade de organizar sua vida antes de partir. Mas Ezequias, ele sabe que ele pode contar com Deus. E meus irmãos, a primeira lição que a gente tira aqui
é que a oração que Deus ouve, ela também, e que fique bem claro essa palavra, a oração que Deus ouve, ela também acontece em tempos de dor. Eu quero enfatizar essa palavra também, porque muitas vezes é gerado dentro do meio gospel, dentro da nossa experiência evangélica, que pela dor há uma espécie de resposta imediata de Deus no sofrimento, e muitas vezes a gente acaba acreditando, às vezes até meio que inconscientemente, que ser pessoa sofrida, ser uma pessoa piedosa é alguém que está sempre demonstrando sofrimento, e essa pessoa deve ter uma oração muito boa, porque olha como ela é sofrida. E às vezes no meio gospel a gente ouve frases assim, mas é também, irmãos, Deus ouve nossas orações quando está tudo bem também. Deus responde orações, por mais que sejam clamores difíceis, atos milagrosos, quando tudo está bem também. É claro. Mas aí, quando estamos em tempos de dor, a gente tem em Deus, e aqui como acontece ao rei Ezequias, um último refúgio. Aí faz muita diferença. Quando já não há o que procurar, já não tem a medicina, já não tem respostas humanas, já não tem meios tecnológicos para resolver, é quando você só tem a Deus. E muita gente usa exatamente essa expressão errada que eu acabei de usar propositalmente. Quando só tem a Deus. Não. Quando você tem a Deus, você tem tudo. Não é só. Deus não é a última instância. Deus não é o que resta para a gente. Deus é o tudo para a gente. Então, se Deus é o tudo para esse rei, ele não buscou ao Senhor porque só restava a sua fé. Ele buscou ao Senhor porque ele sabia que Deus ouve a sua oração. Ele sabia disso. Quando se tem Deus, você tem tudo. Em tempos de dor, é preciso lembrar isso. Virou Ezequias, e é interessante aqui o versículo 2, que ele diz como Ezequias começa essa oração. Depois de receber a palavra do profeta, ele vira o rosto para a parede, como aquele modelo de colocar crianças de castigo, né? Fica ali no canto da parede. E ele orou, ele chorou, dizendo: lembra, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias não estabeleceu o resultado dessa oração, ou seja, ele não determinou para Deus o que Deus tinha que fazer, ele pediu para Deus se lembrar dele. Isso aqui é um fator extremamente importante, meus irmãos, na prática e no exemplo da oração que Deus ouve, de você se colocar à disposição da vontade do Senhor, porque, vamos ser sinceros, muitas vezes o que cabe dentro do nosso clamor já é estabelecer o que você acha que Deus tem que fazer, e eu falo logo acha, porque a gente não tem certeza. Deus é que sabe todas as coisas. A certeza de Deus é a única certeza. Nós, muitas vezes, podemos tirar do nosso entendimento, do nosso conhecimento, o que seria o melhor. O que seria a melhor resposta de Deus, a melhor solução de Deus. E não é errado desejar algo bom, não é errado. Mas me assusta quando nós partimos estabelecendo o que Deus tem que fazer. E às vezes a resposta de Deus não é exatamente aquela. E às vezes a resposta de Deus não é como a que você espera, mas é uma resposta. É uma solução, mas outra. E tem crentes que se frustram porque não foi a que o crente esperava. Pois é, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Eu já li um livro considerado cristão, e eu não o considerei, principalmente depois que eu li, que ele diz que o crente, ele meio que manda em Deus, ele tem uma espécie de autoridade, e ele diz e Deus tem que fazer. Eu não vou nem citar o autor, nem o nome do livro, para você nem ficar curioso para ler esse livro, mas quem já leu deve estar entendendo de quem eu estou falando. Existe esse tipo de coisa, irmãos. Olha a oração de Ezequias, vamos aprender essa lição da oração que Deus ouve. Ele não estabeleceu o que ele queria, ele pediu só uma coisa para Deus: Deus, se lembra de mim?
O Senhor faz o resto. O Senhor faz a tua obra. Mas lembre-se de mim, Senhor. Lembre-se de mim. Ele recebeu do profeta que a vida dele iria se extinguir. E é só isso que ele pede para Deus. Lembre-se de mim. Em tempos de dor, é preciso estabelecer em nossos corações quem Deus é. Porque também, irmãos, quando está doendo, muitas vezes, no momento do grito, do clamor, a gente esquece os princípios, porque dói. A gente age de forma impensada por meio da dor. É difícil, às vezes, ser racional quando está doendo. Eu sei. Mas é preciso buscar a Deus de tal modo e fundamentar a nossa fé de tal modo que se um dia a dor chegar, meu irmão, e eu não desejo isso para você, mas se um dia a dor chegar, que você tenha plena consciência que é a vontade de Deus que ali tem que ser realizada, e que você possa orar desse jeito: Senhor, lembra de mim, mas faz a tua obra, faz do teu jeito, que a resposta venha no tempo do Senhor, que isso não mude a sua fé, que isso não te faça enfraquecer na sua oração, mas reforce ainda mais a nossa dependência com o nosso Deus. Adiantando o texto, versículos 4 a 6, aprendemos que a oração que Deus ouve deve nos levar a um compromisso ainda maior com Deus. Olha o que vai acontecer aqui. Uma vez que ele faz essa oração, lá do outro lado, Isaías deixou o recado de que Ezequias morreria e foi embora. Era o recado que ele tinha para dar. E indo embora, quando ele estava na cidade, vem a palavra do Senhor para ele, mandando ele voltar e dar um recado, dizendo que Deus, ouvindo essa oração, que fica bem claro nesse texto, versículo 5, ouvi a tua oração que Deus ouve. Deus viu as lágrimas, Deus viu o sofrimento, gente. Deus não é alheio à nossa dor, ao nosso sofrimento. E disse: eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. É interessante aqui, que a profecia dada por Isaías, ela não foi modificada, ela simplesmente foi postergada, a morte dele viria, mas não naquele dia, não naquele tempo, haveria de durar um pouco mais a sua vida. E Deus, vendo as suas lágrimas, vendo a sua oração, mas Deus também colocou aqui uma medida de compromisso para o rei. Deus disse o que faria através do profeta, revelou ao profeta. Deus disse ainda mais, não somente adiaria a morte do rei, como manteria sua palavra em proteger a cidade, em proteger o seu povo. Deus fez muito mais, gente. Lembra que eu falei aqui da oração que a gente estabelece o que Deus tem que fazer? E que o rei Ezequias, ele não fez isso. Ele só pediu para Deus lembrar. Mas olha a resposta, é muito mais. Se no fundo do coração Ezequias queria pedir para Deus só para ficar vivo, Deus tinha muito mais para fazer, e fez. E aqui Deus revelando através do profeta, que o livraria do rei da Síria, oração que eu falei, ele também fez anteriormente no capítulo anterior. E aí, defendendo a cidade, Deus atendeu sua oração, mas estabelece um compromisso de subir e de se apresentar na casa do Senhor, de levantar uma oração no santo templo, de levantar uma dedicação no altar do Senhor. Isso não é pagar promessa, isso não é fazer porque Deus fez, isso aqui é um estabelecimento de compromisso. Uma vez que subir à casa do Senhor, ter esse momento com Deus, Deus não necessita disso, Deus não precisa, que a oração não vai trazer algo a mais para Deus. Quem precisa disso é Ezequias. Então Deus está dando para ele um compromisso, para que a fé dele não se abale, uma vez que atendida a sua oração, ele continue buscando a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes Deus atende os nossos pedidos,
E uma vez a graça alcançada, a dor cessada, parece que as distrações dessa vida faz com que a gente esqueça de voltar a buscar a Deus, de voltar a buscar a Deus no seu santuário, de subir o santo templo. Pois é, irmãos, Deus atende, Deus ouve nossa oração, mas quando Deus ouve nossa oração, Ele requer da gente também uma continuidade nesse relacionamento. É difícil, eu sei, buscar a Deus em meio à dor, mas o que Deus está dizendo aqui é que quando a dor passar, quando você estiver curado, continue me buscando, continue me procurando, é o que Deus está trazendo aqui para o rei Ezequias, um compromisso com Deus, meus irmãos, e que fique claro, não é pagar uma promessa, é manter um compromisso, é bondade de Deus isso aqui, Ele quer continuar se relacionando conosco, é vontade de Deus isso. O versículo 7, de forma isolada aqui, nós temos o seguinte: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Eles tomaram essa pasta e puseram sobre as úlceras, e recuperou a saúde. Irmãos, a oração que Deus ouve, ela requer muitas vezes ação, ela requer muitas vezes de nós também a nossa parte, o nosso trabalho, o nosso papel. Porque muitas curas, inclusive realizadas de forma milagrosa por Deus, Ele também quer usar mãos humanas. Sabe, eu também agradeço a Deus por Ele ter dado capacidade intelectual para um cientista desenvolver um remédio. Para de repente uma enxaqueca, em que você vai ali na farmácia, que tem na garagem da sua casa uma farmácia, você vai, desce ali e compra esse remédio. Eu agradeço a Deus porque Ele dotou alguém com essa capacidade de desenvolver. Eu vejo milagre de Deus nisso também. Eu vejo milagre de Deus porque Ele ajudou pessoas a desenvolverem remédios para manter a minha pressão equilibrada e meu coração não explodir. Claro que eu estou exagerando, irmãos. Isso não vai acontecer aqui no púlpito hoje, não. Mas, irmãos, faça a sua parte. Porque muitas vezes, em meio a dores, em meio a dificuldades, a lutas e a enfermidades, a gente clama, nós estabelecemos o nosso lugar com Deus de oração, mas também Deus nos dá meios para buscar socorro. E às vezes, por uma arrogância espiritual, a gente diz: eu não preciso de ajuda, eu estou orando. Ele atende, e a gente viu que Deus atendeu. Mas o que foi que o profeta disse aqui, irmãos? O profeta do Senhor. Não foi qualquer um que passou na esquina e diz: olha, passa pasta de figo aí nas tuas feridas. O mesmo profeta que revelou a resposta de Deus diante do choro e da oração do rei, ele também disse: passa essa pasta de figos na tua ferida. Olha isso, irmãos. Lições de Deus na nossa vida. Ele levanta também pessoas para nos ajudar, para serem canais de cura na nossa vida. A pasta de figo pode ser simbolizada, como eu trouxe aqui, num comprimido, num remédio. Às vezes essa pasta de figo é uma vida, é uma pessoa, é uma palavra que traz cura. Às vezes essa pasta de figo, ela é um tempo, é um momento, é uma relação de solitude entre você e Deus, que também traz uma cura para algo que você está precisando. Há tantas formas de Deus curar, irmãos. Por isso, o cuidado inicial aqui, no início dessa mensagem, da gente ter o cuidado de não ficar determinando simplesmente como Deus tem que fazer, porque às vezes Deus quer fazer e é diferente do que você está pensando. Isaías, ele é usado por Deus para orientar o modelo de cura, a forma como Deus ia tratar as feridas do rei. Assim como o rei não pediu quantos anos ele gostaria de viver e Deus estabeleceu, o rei também não disse como ele gostaria de ter suas feridas curadas e Deus resolveu. Então, há a parte que Deus quer fazer, há a parte miraculosa que Deus faz, e há também
momentos e situações, circunstâncias em que Deus diz: olha, mas isso aqui é para você fazer. Você tem condições de pegar esse remédio e passar na sua ferida. Você tem condições de fazer isso, então faça. Mas eu sei, irmãos, eu reconheço, e pode ser duro falar dessa forma, porque eu sei também que em meio a dores, em meio a lutas da nossa vida, às vezes a gente não tem nem força para passar a pomada no ferimento. E é por isso que a gente precisa de gente, irmãos. E é por isso que a gente precisa, e é por isso que vale a pena ser igreja. É por isso que tanta gente agradeceu, durante dias de pandemia, de isolamento, ter um pequeno grupo. Eu nunca ouvi, na minha vida de igreja, na minha caminhada gospel, tantos motivos de gratidão pelo pequeno grupo. Eu agradeço a Deus porque eu tenho um pequeno grupo e só. Depois do que durante a pandemia e principalmente após. Como as pessoas são gratas por um pequeno grupo. Porque num pequeno grupo você tem muita gente ali dizendo: toma esse remedinho. E aí esse remedinho pode ser várias pastas de figo na tua vida, irmãos. A gente não pode ficar sozinho. A gente não pode ficar sozinho. Ah, pastor, mas eu não estou passando por uma dificuldade. Então me deixe sozinho, me deixe sozinha. Mas quando está tudo bem, às vezes você até consegue. Você vai descobrir o quanto é valioso contar com a ajuda de alguém, caminhar com alguém em dias assim, em dias difíceis, em dias de virar o rosto para a parede e chorar. Aí a gente sabe o quanto tem valor contar com alguém. Então, caminhando para o final, versículos 8 a 11, nós temos mais. Aprendemos que a oração que Deus ouve nos traz convicção da vontade soberana de Deus. Você sabe que Deus é soberano, você sabe que Deus tem todo o poder, você sabe que Deus age, você sabe que é a vontade dele em primeiro lugar. Já vimos tudo isso aqui, mas muitas vezes o que nos falta é a convicção, é a fé sobre a fé, é entender que já basta, e o que nos basta, melhor dizendo, é confiar em Deus, é confiar em Deus. Mas é um desafio, meus irmãos, é um desafio de confiança, justamente por isso que a gente está vendo aqui. A gente não sabe como será a resolução, a gente não tem uma previsão do futuro, a gente não consegue enxergar hoje o desenrolar de Deus lá na frente, mas precisamos ter fé, irmãos. Nós não somos um povo de fé, nós não somos uma comunidade de fé. Não é porque temos fé que você sai de casa e vem para um culto de quarta-feira. Não é porque temos fé que a gente acredita o valor que tem de preparar um lugar como esse, de você se arrumar para vir para o culto. Não é porque temos fé que a gente está batalhando, lutando para fazer um congresso, para que nós aprendamos mais sobre Jesus e que vidas sejam alcançadas pelo fascinante Jesus. Não é porque a gente tem fé. Porque se não for isso, irmãos, por que a gente faz tudo isso? A gente não está fazendo um congresso, porque a partir do congresso nós vamos ter um viés aí no mercado e vamos ganhar muito dinheiro. Não. A gente está fazendo um congresso porque a gente quer anunciar Jesus. A gente está fazendo um culto porque a gente crê que um culto de oração é uma oportunidade da gente clamar, da gente orar, da gente aprender mais sobre a oração, da gente falar com Deus. Mas você pode fazer isso da sua casa. Então por que você está aqui? Porque você tem fé também que Deus, Ele age no meio da comunidade. Ele age no meio do coletivo também. E o poder de Deus, Ele não se limita, Ele continua agindo. Deus nos traz convicção. E essa convicção, ela aparece aqui de uma forma bem interessante. Ezequias, então, disse a Isaías: então qual será o sinal? Versículo 8, de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Ezequias está preocupado aqui, claro, irmãos, ele havia recebido a profecia de que ia morrer, agora ele recebe a profecia de que a vida dele vai durar um pouco mais, mas eu falei, essa promessa de Deus vem junto com um compromisso, então Ezequias está preocupado em honrar com o seu compromisso, e ele precisa então ter a certeza, quando é que eu vou saber que a resposta de Deus se estabeleceu
para que eu cumpra o meu compromisso. E aí Isaías fala, que ele disse que haveria de ter um sinal. E Isaías, inclusive, pergunta a Ezequias, o que você acha que é mais fácil? A sombra feita por esse relógio de sol aí, avançar ou retroceder? Isaías diz então, não, é mais fácil ela avançar. Então, o profeta diz, então Deus vai fazer o difícil. Ele vai fazer a sombra retroceder. E você vai ver que o nosso Deus está à frente de tudo. O nosso Deus é quem vai resolver a tua vida. O nosso Deus vai confirmar. O nosso Deus é responsável pela nossa convicção. E eu entendo isso muito bem, irmãos. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus, diante dos milagres, diante de feitos maravilhosos do Senhor, eles ainda tiveram a coragem de dizer, Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Mesmo vendo, imagina, você tem o Evangelho, você crê pelo ouvir falar. Aqueles discípulos viram milagres. Eles viram, os olhos deles contemplaram Deus encarnado, Jesus Cristo. E mesmo assim eles disseram, aumenta a nossa fé. Então Deus é responsável pela nossa convicção também, irmãos. Não é pecado reconhecer como a nossa fé está pequena. E dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu preciso ser convicto disso, de que o Senhor está agindo. E que o Senhor confirma. Ezequias pede, e assim o Senhor faz. Já não bastava, né, irmãos, ter mais 15 anos de vida, já não bastava ter a sua cidade protegida pelo poder de Deus, já não bastava ter suas úlceras curadas, ele ainda pede mais, que ousadia, para que o Senhor confirme, e Deus assim atende, oração que Deus ouve. Pois é, meus irmãos, faça dessa também um modelo para a sua oração. Abra sua Bíblia no Salmo 18, versículos de 1 a 6. Enquanto a banda vai se organizando aqui, você vai abrindo sua Bíblia nesse Salmo. E eu quero te convidar a fazer desse Salmo sua oração. Salmo 18, versículos de 1 a 6. E a gente vai fazer um exercício aqui, em que cada um vai ler em voz alta, na sua versão da Bíblia, certo? Eu vou ler e vocês vão ler também, cada um na sua versão, não é? Não importa se vai ser diferente da minha, mas eu quero que você se ouça, lendo essas palavras, lendo essa oração, e fazendo também essa oração. Então vamos ficar todos de pé, para a voz sair mais bonita ainda, e a pessoa que está do seu lado vai ser atrapalhada por você, mas o que importa é que você está entendendo o que esse texto quer dizer para você, o que Deus está falando para você. Salmo 18, versículos de 1 a 6, leiamos todos juntos. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. A oração que Deus ouve. Faça desse salmo também uma oração na sua vida. E esses ouvidos de Deus, que nós mais esperamos, que essa oração, a nossa oração, o teu clamor, meu irmão, penetre aos ouvidos de Deus. Então baixe sua cabeça e clame ao Senhor. Fale com Deus. Amado Deus, Tu és a nossa rocha, o nosso lugar seguro, Senhor. Sim, em Ti nós temos que confiar.
em Ti, Senhor Deus. Tu és o Todo-Poderoso, o Deus de milagres. O Senhor está em toda parte, em todo lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor tem ouvido o clamor do Teu povo, Pai. Ainda que sejam em lágrimas, ainda que a nossa oração seja com o rosto voltado para a parede, o Senhor pode ouvir o nosso clamor. Ainda que sejam perigos de morte, ainda que sejam doenças, ainda que os nossos inimigos tentem nos ferir, nos derrubar, Senhor Deus, ainda que a nossa fé seja tão pequena, ó Pai, o Senhor tem todo o poder. Então vem, Senhor, ouve a oração do Teu povo aqui nesse lugar, ó Pai. Ouve o clamor do Teu povo, aqueles que oram de perto, aqueles que de longe, lá em outros lugares pela internet, também de igual modo oram, Senhor Deus. O Senhor também está lá. Então, Senhor Deus, recebe, ó Pai, a oração que o Teu povo coloca nesse lugar, o clamor, Senhor Deus. Ó Pai, faz a Tua obra. Nessa hora eu te peço, lembra-se de nós, Senhor Deus, lembra-te de nós. Opera do Teu jeito, no Teu tempo, Senhor Deus. Mas que a gente também não perca o nosso compromisso com o Senhor. Que a gente também não perca a oportunidade de também fazer a nossa parte, de agir, Senhor Deus. Mas, Pai, também aumenta a nossa fé. Estabelece, Senhor Deus, em nosso coração a convicção de que somos ouvidos pelo Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.